da Bahia. Gente, que evento lindo! Ah, a Brenda tá aí agora. Pensei que a nossa APN do dia não ia sair. Ia sair. Gente, eu não dei conta de levantar, eles ligaram para mim de chamada de vídeo. Eu não conseguia levantar. Quando terminou, eu tava toda troncha aqui do tanto que eu fiquei sentada. Foi lindo, foi maravilhoso. E eu já fico pensando nos outros que vão vir, né? Meu Deus. Eu até tava falando com o Nadimel na hora que a gente começou aqui. Quem não entrar nesses mega trainers, você não precisa. A gente fala assim, deixa ele stand-by, né? Não pode deletar ele, porque ele não vai entrar hora nenhuma, porque tá um evento redondo. Sabe aquele evento assim que organiza a cabeça da pessoa, mostra que é capaz, que tem uma outra possibilidade que ela ainda não conhecia, mostra as pessoas de resultado, que são as pessoas da cidade, e depois entra com os nossos produtos, a nossa empresa, o nosso marketing que não tem para ninguém. Meu Deus, os depoimentos, parece que uma coisa vai casando com a outra, sim, e entra numa sintonia que a sensação que eu tinha era assim: se fosse para começar tudo de novo, eu estou pronta e preparada aqui, porque foi maravilhoso. Parabéns para todos os líderes que tiveram à frente, que palestraram, para os staffs, para todos da equipe, porque foi uma coisa maravilhosa. Inclusive, já vamos fazer outro, né, Brenda? Já está aí pré-agendado, porque tudo que é bom, a gente repete. E cada vez que a gente repete, a gente fica melhor ainda, né? E agora nós vamos focar no de Natal aqui e em seguida no do Ceará, né, de Fortaleza, que eu acredito que Deus vai abençoar grandemente também, porque tá um negócio de doido. Eu acho que foi uma. Acho não, eu tenho certeza que foi uma ideia fantástica, fantástica, para a gente encerrar o ano e começar 2026 assim, ó, ligado no 230, fazer igual a Priscila fala. Não, não tem que descansar, não. É entrar mesmo para fazer as coisas acontecer, mas esse ano ainda tem muita coisa, né, para acontecer. E o nosso 2026 ele já está começado, né? Ele já começou no início desse mês. E eu acredito que esses eventos só veio para contribuir ainda mais para a gente ter uma noção do quanto vai ser maravilhoso 2026. Só que a gente não tem que esperar o ano, né, terminar para começar. Nós começamos é agora, por isso nós está sempre um passo na frente. Mas hoje, gente, eu acredito que todo mundo conhece a nossa duplo diamante, mas eu vou apresentar ela. Ela é uma pessoa muito especial para nós, né? Ela e a família dela. Esses dias eu até achei uma foto da Ana Júlia aqui em Natal, tão pequenininha dentro da poste que os pés nem alcançava lá assim. E ontem eu vendo ela lá, tá uma moça linda, né? Maravilhosa. Aí eu pude acompanhar um pouquinho mais da história deles, né? Eu não canso de escutar a história, e eu falo que quem não gosta de escutar a história tá perdendo, porque é as histórias do nosso povo. Não tem que ficar escutando história de gente fora do país, gente que não sei da onde, e que você não sabe nem se aquilo é verdade ou não. O nosso povo, ele é riquíssimo em vitória e história, e histórias de superação, né? E que só faz a gente admirar cada vez mais, torcer cada vez mais, porque a gente vê que nada é por acaso, nada acontece assim, ah, aconteceu, né? É isso. Não, tudo tem um propósito de Deus, tem muita dedicação, tem muito trabalho, e eu acredito que hoje a gente vai ter uma manhã muito enriquecedora. Porque na semana passada o Bruno fez a APN. A APN é uma coisa só. Só que cada um tem sua forma de fazer. E nós temos o privilégio de pegar um pouquinho desses líderes e colocar do nosso jeito. Quando a gente tem isso, isso enriquece muito a nossa APN, as nossas demonstrações, a forma de falar, porque ninguém vai copiar ninguém, mas a gente pega um pedacinho de um pedacinho do outro e monta o nosso hoje. Então, hoje eu nem quero falar muito, porque eu estou muito curiosa para ver. Eu já vi, às vezes, pessoalmente, ela dá umas palhinhas para nós, mas hoje ela vai fazer bem completinha. Acho que o combinado foi fazer com a Priscila, não é isso, Nadimel? Olhe para você ver, duas grandes lideranças. Então, com vocês, para vocês,
Priscila, dá um bom dia, mais uma de miel aí. E vamos embora, que depois você pode entrar direto aí, para nós não perder tempo. Show de bola. Bom dia, amiga. Eu acho que você já falou tudo. A gente vê as fotos, eu estava aqui comentando. A gente sente a energia do Mega Train para a gente, por mais que seja um evento novo, mas quando você pega uma carga horária dessa, só de aprendizado, só de treinamento, eu acredito que para quem é convidado é enriquecedor, para quem é participante, quem faz parte da equipe é enriquecedor. Eu lembro muito das suas histórias quando você falava que saiu de Jataí, não sei se foi para Goiânia, foi para Brasília, Brasília, né? Você foi para poder participar do seu primeiro evento, assim como a gente também que ia para longe para poder participar. E isso não é a distância, não é o valor que se paga de um evento, é a pessoa. A pessoa, quando ela quer, que ela vai lá, que ela recebe, que ela está pronta, ela faz a diferença. Eu estou muito feliz, parabéns. Eu vou ser uma cliente boazinha, tá, amiga? Eu vou ser uma cliente top. Eu sou suspeita para falar da APN de Brenda. A gente faz esses treinamentos toda semana com as meninas, né, do Café com Elas. E a apresentação de Brenda, ela já bateu, se não bateu 1.000 visualizações, ela está pertinho de bater. É a que o pessoal mais assiste. A gente pensa que não, amiga, mas no YouTube, esses vídeos que ficam aí, é como você falou, lembra que a gente conversou? Esse é o sentido. Se ele está assistindo um coach de outra coisa, não sei o quê, tem muitos depoimentos de pessoas que falam, eu coloco aqui, eu baixo lá o que está no canal e fico escutando a fala de vocês constantemente. E é isso mesmo, é para a gente ficar relembrando, porque a gente esquece às vezes, não é verdade? Então, estou muito feliz, parabéns. Então vamos lá, Brenda. É com você agora. Então, bom dia a todos, né? Bom Que dia. alegria poder iniciar mais uma semana aqui reunidos junto com todos vocês. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Agradeço também a vocês pelo convite. A gente fica nervoso demais, né? Eu falo que uma coisa eu digo, meu Deus, será que eu nunca vou deixar de ficar nervosa? Eu estou suada, igual tampa de cuscuzeira aqui. Eu não comecei nem a falar ainda, né? Mas é isso, a gente coloca na mão de Deus, pede a Ele para colocar as palavras certas na nossa boca e vai. Mas eu não posso deixar antes de iniciar a APN, de comentar sobre esse mega training ontem. No Diamond Training, a gente ouviu muito falar que existia uma força espiritual muito Chega aí, grande para mela aquele tudo. evento não acontecer, né? E eu falo que o nosso mega training foi ao inverso. A gente sentiu que os anjos de Deus acamparam dentro daquele dia do início ao fim, Amiga, só um sabe? instantinho. Suzana, licença. Tem outras pessoas que estão como anfitriãs. Ajuda nós com o som, porque como a gente vai botar a tela marcada, aí fica difícil para a gente estar bloqueando os sons, tá? Deixa eu só, Brenda, deixa eu Pois só é, pedir amiga, para só que você tem que me desativar. ensinar que eu não sei. Ah, Brenda, tá. Eu aguarda te só um pouquinho. ensino Deixa eu aí. pedir para desativar aqui o som de todos. Pronto, pode desbloquear o seu, Brenda. Brenda. Sim, aí como eu estava falando, né? Eu falo que o sentimento que eu tive nesse mega ontem foi ao contrário. É como se desde o início os anjos de Deus tivessem acampado dentro daquele evento, sabe? Porque a gente sabe que nós estávamos na expectativa para receber os nossos presidentes, né? Samuel e Amaral. Por motivo de força maior, eles não puderam comparecer, né? E claro que a gente sentiu deles não ter vindo, mas nós tínhamos aqui a presença de nada mais, nada menos do que o nosso tribrilhante presidente, que para a gente nunca vai deixar de ser o nosso presidente, né? E a gente decidiu que não ia ser isso que ia fazer com que o nosso mega fosse menos bom. Pelo contrário, a gente ia fazer o melhor mega da história desse negócio. E assim, foi uma coisa tão mágica que eu achei que eu ia dormir até pelo menos 6 horas hoje, porque eu cheguei bem cansada. Mas 5 horas já estava acordada, sabe? Quando a gente acorda de manhã e fica lembrando do dia anterior. E uma palavra define aquele mega: perfeição, né? Então é gratidão a Deus, é gratidão à nossa liderança, é gratidão à nossa equipe, aos staff que fizeram com que esse evento se tornasse impecável. Eu acredito que as coisas são do jeito que tem que ser. Às vezes a gente não consegue entender, mas Deus já tinha preparado para ser dessa forma e foi maravilhoso. Então, gratidão. Então, vamos lá para a nossa APN. Segunda-feira é sempre dia da gente aprender um com os outros, né? A Bíblia fala lá em Provérbios, se eu não me engano, 19:27, que aquele que deixa de aprender logo esquece o que sabe, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo. A gente vai aprender todos os dias e vai morrer sem saber de tudo, né? Então qual é a fórmula certa de fazer um APN? Do jeito que você consegue fazer.
Eu falo que fazer Niponflex é a mesma coisa de criar filho. Não tem uma receita específica para todo mundo, universal. Claro que a gente tem ali um cronograma, um padrão que a gente segue. Inclusive, se você pegar uma pasta do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, elas vão ser muito semelhantes, porque a gente sempre segue a receita do bolo. Mas cada pessoa tem o seu jeitinho de fazer. Então, semana passada, Bruno fez a APN aqui usando o catálogo da pasta da água. E que aula extraordinária, né? A gente aprendeu muito com ele. E hoje eu vou, como o objetivo é duplicação, eu vou fazer a APN usando a pasta da água também, viu, gente? Porque na maioria dos campos novos que nós estamos abrindo hoje, geralmente a gente começa mostrando só a água, principalmente quando é APN. E aí depois a gente vai abrindo o leque e mostrando os demais produtos. A gente comenta que tem outra linha de produtos, mas geralmente para iniciar a gente começa mostrando só a água. E outra coisa também importante, gente, é o que você é, né? Eu falo que não é o que você tem, é o que você é. Então, quanto você acredita na empresa que você trabalha, o quanto você acredita no produto e o quanto você acredita no projeto. É isso que você precisa transferir no APN, né? Porque eu falo que vender é transferir certeza. Então, às vezes, hoje você é um consultor, é um distribuidor que ainda não tem resultado. Mas quando você tem certeza que você está na melhor empresa, com o melhor produto e o melhor negócio, você consegue transferir isso, mesmo às vezes sem ainda ter um resultado financeiro para mostrar. E só para iniciar oficialmente, nunca esqueça que, enquanto você não entender que a pessoa que você está apresentando o projeto precisa mais da oportunidade do que você precisa dela para o negócio, você nunca vai conseguir colocar consultor. Eu falo que é a mesma coisa do cliente. Na casa do cliente, a gente precisa vender, sim ou não? Sim. Mas enquanto a gente achar que a gente precisa mais do dinheiro do cliente do que ele precisa do nosso produto, a gente vai ter dificuldade para vender. Então, se valorize, valorize seu negócio, valorize a sua empresa, porque se você não valorizar, ninguém valoriza. Né? Então, vamos lá, vamos iniciar. Eu começo sempre com a apresentação pessoal, e aí eu sou muito flexível nessa questão. Porque, por exemplo, às vezes quando a gente está começando uma cidade, que a pessoa nunca viu você, às vezes a nossa história pessoal não vai impactar tanto aquela pessoa. Porque, como Suzana comentou, a pessoa não sabe se é verdade ou se não é verdade, porque ela não nos conhece. Então, assim, quando já é uma cidade que está girando, eu conto a nossa história. Às vezes, quando é uma cidade que está começando, às vezes eu não chego a contar a história mesmo, porque a pessoa, aquilo ali não vai impactar tanto aquela pessoa, porque ela nunca me viu, entendeu? Então, vamos lá. Então, bom dia, né, Priscila e Nadimiel, me apresentando melhor para vocês. Eu me chamo Brenda Batista, eu sou paraibana, sou empresária, faço parte de uma multinacional brasileira já há 10 anos e há 6 anos eu desenvolvo esse trabalho aqui no estado da Bahia. Nesse ano de 2025, a nossa empresa iniciou o projeto Expansão Bahia, onde a gente tomou a decisão de trazer esse projeto, de trazer esse negócio aqui para a cidade de Serrinha, né? E para conhecer a nossa empresa, nós procuramos pessoas que sejam honestas, que tenham credibilidade, né? E que tenham visão empresarial, vontade de crescer na vida. E já vem há algum tempo que eu venho observando, né? Vocês não me conhecem, mas já vem há algum tempo que eu venho observando e eu vejo que vocês têm um perfil que a gente procura. Então, hoje eu vim aqui para apresentar para vocês a nossa empresa, os nossos produtos e o nosso plano de negócio. E se vocês se identificarem, sentirem alegria no coração, é uma oportunidade de negócio muito boa. Pode ser algo que venha para somar com tudo que vocês já fazem hoje. Não é dinheiro fácil, que a gente sabe que dinheiro fácil não existe, existe trabalho, mas é um trabalho muito bom de se fazer e que não vai atrapalhar no que vocês já fazem hoje. Essa minha apresentação, Priscila, vai tomar uns 20 minutinhos do seu tempo. Você tem esse tempo disponível? Tenho, Brenda, eu deixei separado para gente esse tempo. Pode começar. Então, maravilha. Então, seja bem-vinda ao mundo da qualidade de vida, da longevidade, do bem-estar e da saúde. Seja muito bem-vinda ao projeto Mais 5, da equipe Águia Real Niponflex. Hoje eu vim aqui, Priscila, apresentar para você o Grupo Niponflex. Você já ouviu falar dele ou não? Já, não, nunca ouvi falar, não, é a primeira A vez. Niponflex é uma indústria brasileira que está no mercado atuando desde março de 2000, então a empresa tem 25 anos de mercado. Ela tem sede própria e a sua matriz fica situada em Maringá, no Paraná. Essa empresa já atua em mais de 40 países e em todos os estados do Brasil.
A mais próxima dessa região fica localizada em Lauro de Freitas. É uma empresa certificada pelo ISO 9001, gestão de qualidade, ISO 14001, gestão ambiental. Todos os nossos produtos têm classificação A no Inmetro e nós temos a autorização de funcionamento da Anvisa, que é quem manda hoje na saúde do Brasil. Essa indústria, Priscila, ela se tornou líder no mercado mundial e o seu grande diferencial é que ela comprou patentes. A nossa empresa trabalha com tecnologias exclusivas que nenhuma outra empresa tem no Brasil. Então, eu falo que aqui já começa o nosso diferencial. Por quê? Porque hoje a gente vai em casa de várias pessoas que já quer o nosso produto, que necessita do nosso produto, mas não sabe como fazer para adquirir, porque ele não é encontrado no comércio tradicional, só através de representação. Essa empresa tem como objetivo proporcionar uma melhora na qualidade de vida e na saúde das pessoas. E quem é que não precisa de saúde, Priscila? Todo Todo mundo. mundo precisa de saúde. Então, Eu a gente trabalha nesse mercado que não tem crise, que é o mercado da saúde. Se a gente parar para analisar, o mercado da saúde é um mercado que não tem crise. Por quê? Porque remédios, nesse ano que se passou agora, de 2025, aumentou quase 40%. Então, por exemplo, a pessoa que toma remédio de pressão, que é hipertenso, deixou de tomar, Priscila, porque remédio não, subiu? Não não, deixou, é porque obrigado. saúde não tem preço e saúde não tem crise. E é nesse mercado que a gente trabalha. Então, eu apresentei para você a empresa e agora eu vou apresentar para você o nosso produto. Da mesma forma que a gente faz na casa do cliente, para você entender como que funciona o nosso trabalho. Então, para começar a minha apresentação, eu vou começar fazendo uma pergunta. Na sua opinião, Priscila, o que é mais importante para ter uma boa saúde? O que é que a gente precisa para ter uma boa saúde? E come bem, né? Dormir bem, enfim, a gente precisa de um bocado de coisa, né? Eu falo que a gente tem que organizar na nossa vida o que todo mundo já sabe, mas não é tão fácil seguir. O ciclo da longevidade, o ciclo de vida saudável, que começa, Priscila, pelo que eu acho mais difícil, que é isso aqui, ó, uma alimentação equilibrada. A gente sabe que tudo que é gostoso faz mal, aumenta as taxas e a gente tem vontade de comer. A gente também precisa de um sono reparador, de uma atividade física regular. E eu falo que um dos principais pontos desse ciclo, que é beber uma água de qualidade. Porque a água, Priscila, ela é essencial para a saúde da pele, para o sistema digestivo, para o sistema circulatório, para os rins. É ela que ajuda a promover bem-estar e vitalidade ao nosso corpo. Eu costumo dizer que a água no nosso organismo é como óleo no motor do carro. Se a gente deixa faltar óleo, o motor bate. Se a gente coloca um óleo ruim, as peças dão defeito. A gente sabe que 70% do nosso corpo é composto por água. Cerca de 83% do nosso sangue é constituído por água. Os seres humanos precisam de, no mínimo, 2 litros de água todos os dias. Ou seja, Priscila, se a gente parar para analisar, a água é a essência da vida. A água é o elemento número 1 para a vida humana. O ser humano ele consegue passar até 72 horas sem se alimentar, mas sem beber água ele não consegue. Você concorda? E o que é que a Verdade. gente percebe hoje em dia? Você há de concordar comigo, Priscila, que nós estamos vivendo um momento na sociedade onde as pessoas já estão tendo uma consciência muito maior de ter uma alimentação mais saudável, sim ou não? Sim, De praticar uma atividade física. Hoje você levanta 4 horas da manhã, você já encontra gente na rua andando, caminhando, fazendo verdade. bicicleta, indo para uma academia. É assim ou não é? É Mas verdade. na maioria das vezes, as pessoas não se preocupam em como está a qualidade da sua água corporal. Você já parou para pensar como está a qualidade da água que você consome hoje? Como está o pH da água que você consome hoje? Eu sei que esse negócio aí é bom, que isso aí eu sei que precisa. Já ouviu falar, né? Mas Já, geralmente, Priscila, você concorda comigo que a gente não se preocupa muito com isso? Eu falo verdade. que no nosso pouco conhecimento, a grande maioria das pessoas, quando acredita que vai ter uma água melhorzinha, o que é que elas fazem? Elas recorrem às águas engarrafadas, É a que eu as uso, águas Brenda. minerais, né? A gente sabe que cerca de 60% das águas minerais que a gente compra hoje não são provenientes de fontes naturais. É água filtrada, purificada, até dessinalizada, que os caras rotula, engarrafa e vende. Então, Priscila, qual é a garantia hoje que você tem que um garrafão que chega na sua casa, essa água foi proveniente de uma fonte natural? Nenhuma, não é verdade? Sem falar
nessas embalagens plásticas que eles carregam essa água, né? Porque esses garrafões, quando eles são aquecidos, quando eles esquentam, falando no popular, eles liberam para dentro da nossa água uma substância chamada bisfenol, que é um composto altamente cancerígeno, que é liberado pelo plástico quando ele é aquecido. Hoje, um garrafão de água mineral, Priscila, ele não chega na casa da gente num caminhão refrigerado. Desde a fonte ele vem derretendo no calor. Na cidade, eles são armazenados em depósitos com calor excessivo. A gente pede no delivery e vem em cima de uma moto. É assim ou não é? É Sem verdade. falar que um galão de 20 litros, ele pode ser reutilizado até 150 vezes. Então, você pode estar recebendo na sua casa um galão que veio de um hospital, de um funeral, de um posto de saúde, de uma borracharia, que estava debaixo de uma pia com rato, com barata. Esses tempos mesmo, eu fiz uma visita na casa de um rapaz que trabalha em um desses depósitos, né, de água mineral, e ele me falando que é um absurdo a quantidade de rato morto que eles acham dentro desses garrafões quando eles estão lá no estoque vazio, esperando completar uma carga para mandar para a fonte para reabastecer. Aí você acha, Priscila, que quando esses garrafões chegam na fonte para reabastecer, eles vão esterilizar um por um para voltar para casa da gente? É muito difícil, não é verdade? A água da Embasa a gente nem fala, que é a que chega na nossa torneira. Apesar de existir uma estação de tratamento, a gente sabe que na maioria dessas regiões as tubulações são antigas, né? Os canos são de cobre, que libera para a água ferrugem, metal pesado. Sem falar, Priscila, nos reservatórios. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma cultura muito grande de usar a caixa d'água. Quem é que não tem uma caixa d'água em casa? É verdade. Todo mundo tem. Todo Aí eu mundo. pergunto a você, quem é que limpa a caixa d'água toda semana? Não, Ninguém não. limpa. A gente cansa de chegar num lugar, abre uma tampa de uma caixa d'água, tem rã seca, tem rã morta, é uma lagartixa que entra para tomar água, não consegue sair, morre lá dentro. Então eu falo que tem dia que a gente tá tomando suco de lagartixa e nem sabe. Então tem dia que a gente abre a torneira tá fedida, tem dia que parece ferrugem, tem dia que parece leite com excesso de cloro. A gente sabe da importância do cloro, porque ele ajuda a combater as bactérias. Mas se a gente parar para analisar o que é o cloro? O cloro nada mais é do que uma água sanitária, que ingerida em menos quantidade, mas diariamente, vai acidificando nosso corpo. Faz com que a gente desenvolva úlcera, faz com que a gente desenvolva gastrite, né? E ainda tem aquelas regiões que as pessoas consomem muito água de poço, né? Eu, particularmente, Priscila, eu nasci e me criei na roça. Geralmente é mais na roça que a gente encontra o pessoal que consome água de poço, não é assim? É verdade. Só que antigamente, Priscila, nas roças, a gente tinha uma casa aqui e outra com não sei quantas léguas. Hoje em dia, as roças estão É uma tão cidade. povoadas quanto as cidades. É, Então, cada casa dessa tem uma fossa séptica que libera, contamina o lençol freático com cloriformes fecais. Então, eu falo que quando a pessoa consome água de poço, se brincar, ainda é mais perigosa do que a água da Embasa, a água que passa por uma estação de tratamento. Por quê? Porque a água do poço, ela não passa por tratamento nenhum. Então, a pessoa tem um risco ainda maior de desenvolver um vírus, de desenvolver uma bactéria. Então, assim, Priscila, eu falo que não precisa de muito argumento. É só a gente parar e analisar. Há uns anos atrás, quando a gente ouvia falar de uma pessoa com câncer, o povo não dizia nem o nome, que tinha medo. era, Aquela doença batia na boca, os mais velhos cuspia no chão. Era assim ou não era? era Hoje em desse dia tudo é jeito. câncer. Eu sou de uma cidade do interior, Priscila, de 16 mil habitantes, que eu conhecia duas pessoas que têm insuficiência renal. Hoje os centros de hemodiálise são lotados. E tudo isso tem uma consequência dessas águas que a gente toma. Então, já pensando aqui nessa questão da água, a nossa empresa trabalha com tecnologias exclusivas que tratam da água que você consome e da sua água corporal. Então, é com muita alegria que eu quero apresentar para você um aparelho que mudou a minha vida, o nosso ARA, Aparelho Reparador da Água. O nosso aparelho reparador da água. Ele tem a capacidade de transformar uma água comum, como a que chega na nossa torneira, na melhor água do mundo. Já começa pelo seu reservatório, que é livre de bisfenol, aquela substância cancerígena. Esse aparelho vai eliminar 99,9% dos vírus, das bactérias, do cloro livre. Ele vai liberar para a nossa água magnésio.
A gente sabe que o magnésio é bom para controlar a pressão, é bom para prevenir problemas cardíacos. Então, imagina, Priscila, todos os dias a gente consumindo uma água que é rica desse mineral. Além de deixar a nossa água ionizada, porque ele vai emitir íons negativos, esse aparelho vai aumentar o pH da nossa água em até 3 pontos, tornando ela uma água alcalina. Porque eu não sei se você já ouviu falar, Priscila, mas uma água, para ela ser saudável, ela tem que ter um pH acima de 7. Abaixo de 7, ela é uma água ácida, que cria no nosso organismo um ambiente ácido, que é um ambiente perfeito para uma doença se proliferar. A gente sabe que todos nós, seres humanos, temos em nosso organismo células cancerígenas. O que alimenta uma célula cancerígena? Açúcar, né, que é o alimento perfeito para elas, e alimentos à base de nitrato. Linguiça, salsicha, enlatado, embutido, refrigerantes. Aí a gente vai em casa de muitas pessoas hoje, Priscila, que fala assim: ah, mas aqui ninguém toma refrigerante. Mas a gente vai em casa de Eu não pessoas que tomo. não toma, né? Mas a Não, gente vai em casa de pessoas hoje que consomem uma água tão ácida quanto um refrigerante. E refrigerante a gente não toma todo dia, mas água você toma toda hora. É assim ou não é? é Então, esse verdade. aparelho, ele vai deixar a nossa água com um pH ideal, com um pH alcalino, diminuindo aí a chance da gente desenvolver doenças relacionadas à acidez do organismo. Dentro desse aparelho tem os refis, que precisam ser substituídos uma vez por ano. Dentro desses refis tem 5 camadas. Uma das camadas é o carvão ativado com nanopartículas de prata coloidal. Essas nanopartículas de prata coloidal, ela funciona como um antibiótico natural. Então, qualquer inflamação que a gente venha ter, ela vai estar sendo tratada de dentro para fora. Dentro dele ainda vem um mineralizador que libera para a nossa água cálcio e potássio, que são minerais essenciais para a nossa saúde. Ainda vem 2 superímãs de neodímio de aproximadamente 3.400 gauss. Essa tecnologia, ela vai reorganizar as moléculas da água, tornando ela uma água mais leve. Porque qual é a função da água no nosso organismo, Priscila? Hidratar o corpo e nutrir as células. Eu falo que nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas estão bebendo água para matar a sede. Porque as É pessoas consomem uma água tão pesada que às vezes quando vai andando chega a sentir ela balançando dentro da barriga. É assim ou não é? Eu falo que verdade. quando a gente consome uma água com as moléculas organizadas, é como se a gente jogasse farinha num tanque cheio de piaba. As nossas células, o nosso organismo absorve essa água numa rapidez tão grande que quanto mais a gente consome, mais tem vontade de consumir. Essa água, ela nutre melhor as células do nosso cérebro, prevenindo para que a gente não desenvolva demência e Alzheimer, que é uma doença que está crescendo muito hoje. E ela nutre melhor as células do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. Prevenindo assim também, Priscila, para que a gente não desenvolva problemas como, por exemplo, a disbiose, que é um problema que atinge principalmente nós mulheres. O que é isso, Brenda? Disbiose. Intestino preguiçoso. Passa 2, 3 dias sem ir no banheiro, fica com gases, fica empachado, tudo que come fica com mal-estar. Então, essa água, ela vai ajudar na melhoria da digestão, para que o nosso intestino funcione certinho, de forma correta, regular, no tratamento de doenças estomacais, e ela é muito eficiente para pessoas que têm doenças como hepatites e diabetes. Inclusive, hoje, Priscila, tem um teste que a gente já faz na casa do cliente. Por exemplo, a gente chega em muita casa de cliente que é diabético, e geralmente quem tem diabetes tem aquele aparelhinho de aferir a glicemia, né assim? É, Então, a gente afere a glicemia da pessoa e espera 30, 40, dá 2 copos com água tratada pelo nosso aparelho, espera 40, 50 minutos. Quando a gente repete o teste, a glicemia já tem caído 20, 30, 40, 50. Então, imagina todos os dias a gente consumindo uma água dessa. Vai ser bom ou vai ser ótimo? isso é muito bom. E o nosso grande diferencial do nosso aparelho reparador da água é uma tecnologia chamada Ion Balls, que foi desenvolvida, Priscila, por esse renomado cientista japonês, conhecido mundialmente. A gente sabe que esses japoneses são bicho inteligente, é ou não é? Então, Tudo que tem de tecnologia no mundo hoje é esses cabas que inventam. Por quê? Porque eles não param de estudar. Esse especificamente é um cientista, ele se chama Dr. Toshiko Muro, e ele dedicou boa parte da vida dele estudando e desenvolveu para a nossa saúde uma energia chamada Ion Balls, que é uma junção de 3 minerais de altíssima pureza em formato de esferas. São essas bolinhas que você está vendo aqui.
Essa energia, Priscila, quando ela entra em contato com a nossa água, ela libera para a nossa água hidrogênio. O hidrogênio é um poderoso antioxidante, ou seja, ele não deixa nosso corpo enferrujar. Logo, quando a gente começa a consumir essa água nos primeiros dias, a gente percebe a olho nu, urina amarela, urina fedida. Tem pessoas que têm um organismo tão tóxico que tem até diarreia nos primeiros dias de uso. Para você ter ideia, Priscila, o hidrogênio molecular ele é 88 vezes menor do que a vitamina C. Isso significa dizer que quando a gente consome 1,5 litro dessa água, ela tem um poder antioxidante, como se a gente tivesse chupado 100 laranjas. Aí eu pergunto a você, tem como a gente chupar 100 laranjas todo dia? Não, Mais 1,5 litro de água todo mundo bebe. Bebe ou não bebe? Então, vai, imagina bem. todos os dias você consumindo uma água que não deixa seu corpo enferrujar. Essa tecnologia melhora a qualidade do oxigênio da água e ajuda a eliminar os radicais livres, que é o principal causador do câncer. Então, a gente tem inúmeros depoimentos de pessoas com nódulos na tireoide, cisto na mama, gordura no fígado, próstata crescida, problemas de refluxo, que usando essa água teve uma melhora muito grande. Isso significa dizer, Priscila, que a pessoa fazendo uso desse aparelho, ela não necessita comprar água mineral. Ela pode pegar a água da Embasa, a água de chuva, ele vai tratar a nossa água e vai deixar ela melhor do que qualquer água mineral que exista nessa região. E se 70% do nosso corpo é composto por água, e se 83% do nosso sangue é constituído por água, e a gente melhora a qualidade da água do nosso organismo, a gente vai ter doença ou vai ter saúde? Saúde. Então, esse aparelho da água, Priscila, é um dos produtos que a gente mais vende hoje. Para você ter ideia, nós temos uma estatística de conversão que a cada 10 clientes que a gente apresenta esse produto hoje, cerca de 7 a 8 a gente consegue vender um aparelho da água. Por quê? Porque isso aqui não é item de luxo. Isso aqui é item de necessidade básica. Você conhece alguém, Priscila, que não bebe água? Todo mundo precisa. Todo mundo bebe água. Então, todo mundo que você conhece, sem exceção, necessita de um aparelho reparador da água. E só para você ter uma ideia do que esse aparelho é capaz de fazer com a água, como ele é capaz de transformar uma água, eu trouxe aqui um ARA portátil que a gente leva para toda visita que a gente faz. Gente, por que eu estou fazendo esses comentários assim? Porque eu quero que Priscila entre no negócio. Então, eu já estou querendo mostrar a ela como que a gente faz na casa do cliente para a mente dela ir abrindo. Então, o tempo todo eu estou tentando abrir a mente dela. Então, Priscila, esse ARA a gente leva para toda visita que a gente faz. E por que a gente leva? Porque eu falo que a gente está vivendo hoje na geração São Tomé. As pessoas só acreditam O vendo. que vendo? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente mostrar. Eu trouxe aqui também uma garrafinha de água mineral Dias Dávila. Antes de continuar aqui, gente, por que eu levo essa garrafinha de água? Porque eu não sei a região de vocês, mas tem regiões que a gente trabalha que as águas que chegam na torneira das pessoas, elas são alcalinas. Então, às vezes, quando a gente vai fazer esse teste de pH, a pessoa Pode não abrir. vai ter um impacto muito grande, porque a água que tem na região dela já vai ficar azul. Então, eu não estou querendo dizer que a água dela é ruim. Eu estou querendo mostrar para ela o que meu aparelho é capaz de fazer com a água. Então, eu trago sempre uma garrafinha de água mineral. Aqui na Bahia, uma das águas minerais mais famosas é a Dias Dávila. Para vocês terem ideia, ela é mais famosa do que a Indaiá. Inclusive, quando a gente chega numa casa aqui hoje, que a pessoa toma água mineral Dias Dávila, quando a gente começa a falar da água, a pessoa já diz assim: ah, mas eu não tomo qualquer água, não, eu tomo é Dias Dávila. Né? Por quê? Porque ela é uma das mais caras do mercado. Então as pessoas tendem a associar que se é cara, é boa. Vamos ver se ela é boa como a gente pensa? Então, assim, aqui tem essas buchudinhas, vamos dizer assim, esses corotezinhos, que é só 200 ml. Então eu compro de fardo. Por quê? Porque para mim isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Entendeu? Então toda visita que eu vou, eu levo uma água dessa. Ah, aqui na minha região não tem essas garrafinhas, não, Brenda. Mas tem os copos. Tem os copos que é 200 ml do mesmo jeito, de Indaiá, que geralmente é uma água universal, que em toda a região é considerada boa. Então você pode usar isso também como ferramenta de trabalho. Então, Priscila, só para você ter uma noção do que esse aparelho faz com a nossa água, eu trouxe aqui uma garrafinha de água mineral Dias Dávila e eu trouxe aqui nesse frasco uma substância que se chama reagente de pH.
Onde é que a gente encontra essa substância? Em casa de aquário, em casa de piscina. Ela revela o pH da água que a gente está consumindo. Ela revela a nota da nossa água. Quando a gente pinga essa substância dentro da água, e, gente, olha a fisiologia. Se essa água ficar esverdeada, amarelada, significa dizer que essa água é uma água ácida. Ou seja, é uma água que não traz saúde. Ela cria dentro de você um terreno para a doença. Se essa água ficar azulzinha, significa dizer que o pH é alcalino, que já é um ponto bom para a nossa saúde. Então, bora ver essa Dias d'Ávila aqui, Priscila? Trouxe aqui Bora. esse potinho. Eu vou colocar aqui um pouquinho dessa água dentro dela e nós vamos pingar umas gotinhas, certo? Ó, a gente nem mexeu ainda, Priscila, mas a gente já consegue ver a olho nu que a coloração dela ficou completamente Amarela. amarela. Isso significa dizer, Priscila, que essa água é uma água ácida. Eu falo que nesse ambiente aqui, a pessoa já acorda de manhã estressado, mal-humorado, tudo que come fica com mal-estar, vive cheio de dor no corpo, porque aonde tem acidez tem inflamação e aonde tem inflamação tem o quê? Dor. Doença. Agora a gente vai pegar essa mesma água que a gente colocou aqui e vai processar no nosso RA portátil. Você vai ver que a filtragem é bem rápida e como ela não sofre nenhuma pressão hidráulica nem elétrica, a decantação é feita com muita qualidade. É uma média de 20 a 30 segundos para a água passar por dentro desse refil, chegar aqui embaixo e está pronta para ser consumida. E a gente vai pegar um pouquinho dessa mesma água que já desceu agora, porém agora tratada pelo nosso aparelho. E a gente vai colocar aqui nesse outro potinho. E vai pingar umas gotinhas novamente. Meu Deus, Brenda. A gente nem mexeu ainda também, Priscila, mas a gente já consegue ver a olho nu que a coloração dela ficou completamente Azul. azul. Isso significa dizer que essa água é uma água alcalina, ou seja, é uma água que traz saúde. E se 70% do nosso corpo é composto por água, e se 83% do nosso sangue é constituído por água, qual água que você quer estar tomando? A A água da da saúde, vida ou a água da morte? a da vida. A da vida, né, Priscila? Então, Lógico. assim, só para a gente concluir essa apresentação, eu vou fazer um último teste com você. A maioria das pessoas. Aí, gente, eu faço o teste de equilíbrio. Toda visita, toda APN que eu faço o teste de equilíbrio, igual que a gente fazia antigamente com o bracelete, só que hoje eu faço com a água. E aí eu falo, Priscila, a maioria das pessoas não sabe, mas um dos maiores condutores de energia para o nosso corpo é a água. A água, Priscila, é um condutor de energia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, por exemplo, numa feira de ciências de alguma escola, onde a gente vê alunos fazendo experimento de acender uma lâmpada colocando a tomada dentro da água, porque a água é um condutor de energia. Doutor Laí Ribeiro fala que quando a gente consome uma água que é rica em minerais, em eletrólitos, quando ela entra em contato com a nossa corrente sanguínea, ela manda um comando para o nosso cérebro que aumenta em até 30% a condutividade do nosso corpo. E essa água ela é riquíssima, tanto em minerais quanto em eletrólitos. E aí eu peço para a Priscila ficar em pé, faço o teste, juntar os pezinhos, botar a mão de lado, faço o teste, ela vai desequilibrar. Aí eu falo assim, Priscila, agora toma um pouquinho dessa água. Ela vai beber a água e nós vamos repetir o teste. Quando a gente repete o teste, ela já não desequilibra mais. E aí eu falo, imagina, Priscila, todos os dias a gente consumindo uma água que está tratando da nossa saúde. Vai ser bom ou vai ser ótimo? Vai ser muito bom. Além desse aparelho da água, Priscila, hoje nós temos mais de 70 produtos, que eu não vou explicar todos aqui hoje para a gente não se estender muito, que cada um vai atuar de acordo com a necessidade e também com a condição do cliente que a gente está atendendo. Mas hoje, o produto mais vendido que a gente tem é o nosso aparelho reparador da água. E eu termino a minha apresentação dos produtos perguntando a você, Priscila, se você gostaria de fazer alguma pergunta. Até Quanto que aqui. fica essa jarra, Brenda? Esse aparelho da água, para você ter ideia, esse de 3 litros hoje, ele fica R$ 1.592 à vista. Se a gente dividir, por exemplo, Priscila, no cartão de crédito, pode ficar uma parcela de R$ 160 em 12 vezes. Se você quiser em 18, pode ficar uma parcela de R$ 110. Então, assim, hoje, Priscila, a gente vende esse produto a pessoas que ganham Bolsa Família.
Porque quem é que não Lembrando, pode pagar uma parcela de R$ 100 por mês? sim, lembrando, gente, só uma pausa, que esse valor que Brenda está falando é a tabela nacional. O pessoal do Ceará, para depois não confundir, a gente tem uma tabela diferenciada devido à carga tributária, tá? Então, é por isso que o nosso é maior, tá? Pronto, show de bola. Eu estou falando a tabela da empresa, né, que tem É, lá o valor de nacional. Pix, e também das taxas da minha maquineta, porque a gente sabe que cada maquineta tem uma taxa diferenciada. Então, na minha maquineta, eu consigo passar em 12 de 160 o ARA portátil, ou 18 parcelas de 110. E libera quanto, Brenda? Libera 1.600. Então, vai de acordo também com a taxa, certo? Então, assim, a gente tem esse aparelho da água, Priscila, em alguns modelos, mas temos ele em três modelos principais. Temos ele nesse modelo, a RA fixo, que tem capacidade para 12 litros de água, que é o aparelho mais vendido hoje, que a pessoa vai instalar na cozinha e vai usar não só para consumir, como para fazer os alimentos, para lavar as frutas, os legumes, para tudo. Então, tem ele nessa base comum, que não gela, e para quem gosta de água gelada, a gente tem ele hoje com essa base Mas que eu a já água já tenho sai gelágua. gelada. Dá para aproveitar meu Exatamente. gelágua? Você já tem o gelágua? Tá. Sim, sem problema. Esse aparelho ele adapta em qualquer base que você tiver na sua casa. Então, essa base é opcional, porque você sabe que a gente chega em muita casa de cliente hoje, que eles usam aqueles galão de água mineral e usam uma bombinha em cima. É, Eles não é, têm nenhuma base. Então, a gente tem essa base para dar o suporte ao cliente, caso ele não tenha. Nós temos ele também nesse modelo ARA fixo, que tem capacidade para 10 litros de água, para quando a gente chega, às vezes, naquela cozinha que é mais compacta, que é apertadinha, que a pessoa não tem como fazer instalação hidráulica, nada disso, as pessoas optam por esse modelo, que é um pouco maior, mas é mais compacto. E tem ela também nesse modelo ARA portátil, que é essa que eu fiz o teste aqui com você, que é um produto que a gente vende bastante também, certo? Então, até aqui, Priscila, você ficou com alguma dúvida em relação à empresa, sim ou não? nada. Eu já estou pensando em um monte de gente que eu tenho que precisa desse teu produto aí. Já está lembrando, né? Já, Então, porque eu estou lhe fazendo essas perguntas para a gente entrar agora na área de ganho. Porque a gente já viu que a empresa é top, sim ou não? sim, Os produtos são maravilhosos ou não são? tá. Priscila, dá vontade de usar ou não dá? Demais. Quando você foi assistindo essa apresentação, você chegou a lembrar de pessoas que precisam de um produto desse? Menina, minhas vizinhas, tudinho aqui são as veinhas, elas precisam, tudinho. E por que eu estou falando isso, Priscila? Porque quando eu conheci esse projeto, quando eu estava igual você há 10 anos atrás, quando o rapaz começou a apresentar, eu já comecei a ficar agoniada, minha perna já começou a balançar. Lembrando das pessoas que precisavam de um produto desse. Começou por mim, que tinha gastrite, que tinha intestino preguiçoso. Depois eu lembrei de manhã, de papai, da minha avó, das minhas tias, das vizinhas, que era tudo cheio de mazela, doía aqui, doía ali. Então a gente vai lembrando das pessoas, é assim ou não é? Desse E eu estou jeito. comentando isso, Priscila, também para já ir abrindo a sua mente, para você entender o quê? Que existe mercado, que a gente tem uma empresa maravilhosa, tem um produto extraordinário e que tem cliente para vender esse produto. Você acha que tem cliente para vender esse produto ou não tem? Tem, muito. Então vamos falar agora da área de ganho, de como desenvolver o nosso trabalho. Então, primeira coisa, Priscila, quando você inicia nesse projeto, tudo que você vai fazer dentro dessa empresa, você vai passar por um treinamento antes na teoria e na prática, para aprender a desenvolver o trabalho. Por exemplo, você acabou de assistir a apresentação do produto. O produto é maravilhoso. Mas você É. acha que se você sair daqui agora e for vender um produto desse, você vai saber vender? Não, porque eu não vou decorrer as Talvez palavras que tu sim, deu, não. talvez não, né? Porque é tudo muito novo. Você acabou de conhecer. Então, quando você inicia, você não precisa saber vender. Eu quero que você entenda que nosso negócio é uma receita de bolo. O negócio já está pronto. Se você fizer do jeito que a gente ensina, não tem como não dar certo. Por isso que eu falo, Priscila, que para você dar certo aqui, você tem que ter duas características. A primeira é humildade, porque aqui ninguém é empregado de ninguém. Todos nós somos empresários. Nosso negócio é formar empresários. Só que no início eu preciso que você me escute, porque aonde a gente errou, a gente já não vai mais deixar você errar. Porque você acha que se você crescer, eu cresço também, sim ou não? Muito. Claro que cresço, mulher. Então ninguém mais do que eu vai querer que você cresça. Só que para isso você tem que me escutar. Então, imagina que você entrou no projeto hoje, certo? Eu vou fazer um treinamento com você na teoria. Nesse treinamento da teoria, eu vou ensinar você como marcar uma visita, como se comportar na casa do cliente, o que falar, o que não falar. Eu vou ensinar você
a fazer uma apresentação dessa que eu fiz para você aqui, a explicar os benefícios, de forma bem simples. Porque o cliente, Priscila, não precisa você falar isso tudo que eu falei aqui. Na casa do cliente, você vai fazer uma apresentação mais simples. Porque você acha que o que faz vender lá é o que eu falei ou os testes? Os testes. Os testes, Priscila. Então, não precisa você falar isso tudo que eu falei aqui, não. O cliente só quer saber para que serve. Você explicou para que serve, fez o teste, você vai conseguir vender. Então, eu vou ensinar você a falar dos benefícios, a fazer os testes, certo? Em seguida, você vai fazer uma lista de nomes. Quando você foi assistir na apresentação, você disse que lembrou de pessoas que precisam Lembrei, de um produto um desse, não foi? bocado, foi. Então, eu quero que você coloque o nome dessas pessoas num papel e outra coisa, Priscila, eu quero que você não comente nada com essas pessoas ainda. Eu falo que nessa fase inicial do projeto, quanto menos pessoas souber que você está no negócio, mais você vai ter resultado. Aí você deve estar pensando assim, Brenda, e por que esse sigilo? Sabe por quê, Priscila? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje que as pessoas são muito invejosas. Às vezes, nós temos pessoas da nossa família que se souber que a gente está ganhando R$ 1, não compra só para não ajudar, porque as pessoas têm inveja. Então, corta a língua e guarda no congelador, que depois a gente vai usar, certo? Então, Certo. a base do nosso negócio assemelha-se a um barco de dois remos, venda e formação de equipe. Eu sempre falo, Priscila, que o nosso negócio não é formar vendedores, nosso negócio é formar empresários. Então, se você entrar aqui e ficar só vendendo, você vai ser o quê? Vendedora. Vendedor, Você quer ser vendedora ou empresária? empresário. Então, para se tornar uma empresária, a gente precisa vender, mas a gente também precisa formar a equipe. Por quê? Porque a venda, ela só vai nos dar uma renda ativa. No dia que eu vendo, eu ganho, mas no dia que eu não vendo, eu não ganho. Agora, a partir do momento que a gente vende e forma uma equipe, no dia que eu vendo, eu ganho, mas no dia que eu não vendo, eu também ganho, porque eu formei uma equipe que está vendendo. Então, Certo. você percebe que é muito inteligente formar a equipe. Demais. Então, você vai fazer uma lista de nomes. Imagina que nessa lista de nomes você vai colocar Maria, Josefa, só um exemplo. João, certo? E eu vou analisar essa lista junto com você e a gente vai dividir essa lista em duas partes. Possíveis clientes, pessoas que a gente vai visitar somente para vender o produto, e possíveis parceiros. Por Certo. exemplo, imagina que você tem uma amiga sua, um amigo seu, que você sabe que é desenrolado, que é trabalhador, que gosta de ganhar dinheiro. Você diz, eita, Brenda, fulano vai dar certinho para esse negócio. Então, a gente vai convidar ele para fazer parte da sua equipe. Por quê, Priscila? Porque a minha missão com você é ajudar você a formar a sua primeira equipe. Então, só para você ter ideia, nesse início, você tem direito a trazer 4 pessoas para fazer parte desse projeto junto com você. Então, você já pode ir pensando em algumas pessoas também que você acredita que dá certo para trabalhar com a gente, certo? Então, Certo. dentro do nosso negócio, nós temos um plano de carreira. Você vai começar como consultora, que eu falo que a consultora nada mais é do que uma aluna, e nosso objetivo é fazer de você uma distribuidora, que eu falo que é como se fosse uma professora, porque todo professor um dia foi aluno, sim ou não? É verdade. Então, para se tornar distribuidora, você tem que fazer 10 pontos. 10 pontos. Aí, gente, é muito relativo. Brenda, tu fala que 10 pontos é 80 mil? Depende. Porque se eu estiver apresentando um produto a uma pessoa, Priscila, que ganha R$ 1.000 por mês, por exemplo, às vezes, quando eu falo de cara que 10 pontos é 80 mil, ela cai para trás, porque na cabeça dela 80 mil é corredor do mundo. É muito dinheiro. Então, se eu vejo que a pessoa é uma pessoa de uma mente, às vezes, mais fechada, eu não falo em 80 mil. Como é que eu falo? Eu digo assim, Priscila, a gente tem que fazer 10 pontos. Brenda, como é esse negócio de ponto? Tem produto que vale 1 ponto, tem produto que vale mais, tem produto que vale menos. Depois você vai entender isso melhor. Eu falo só assim. Mas se eu vejo que Priscila é uma pessoa bem desenvolvida, aí eu digo, ó, 10 pontos, Priscila, equivale a R$ 80 mil em vendas. E Se ela não existem se algumas impactar, né? maneiras de você fazer esses 10 pontos. Por exemplo, eu falei para você que a gente trabalha vendendo e formando equipe. Mas vamos dizer que você vai entrar nesse negócio e você diz assim, não, Brenda, eu não quero formar equipe. Eita, travou aqui. Hum? A internet aqui para mim travou. Tá Para ok, mim Priscila. também travou, eu A acho que dela que foi a parou, dela. Priscila. A Foi, dela que parou. Cali.
Estão me Agora, ouvindo? agora Agora tá. voltou. Ah, tá. Obrigada. E ouviu até que parte? Que para esses 10 pontos, que tu estava falando assim, que dependendo da cabeça da pessoa, me travou aí. Aí você pega e fala até um certo ponto, entendeu? Dependendo da cabeça da pessoa. Se for a cabeça mais aberta, aí parou, na cabeça mais aberta. Para Sim. mim, né? Cabeça mais aberta, eu mostro o valor. Eu digo assim, Priscila, esses 10 pontos equivalem a 80 mil em vendas. E existem duas maneiras de você fazer esses 80 mil. Você pode fazer sozinha. Por exemplo, imagina que você entra nesse projeto e você diz assim, não, Brenda, eu não quero formar equipe, não. Eu quero só entrar para vender. Pode ou não? Pode. Aí você vai ficar vendendo produtinho por produtinho, só que vai demorar mais a você fazer os 80 mil, a fazer os 10 pontos, porque você vai ficar vendendo sozinha. Agora, qual é a forma mais inteligente, Priscila? É você trazendo mais quatro pessoas para o negócio. Que é essas Por que quê? eu tenho Porque, direito. exatamente, porque lembra que eu falei lá no início que é o projeto mais cinco? Lembro. Então, você trazendo quatro pessoas junto com você, formou um grupo de cinco. 5. A gente vai pegar esses 10 pontos e vai dividir para vocês 5. 10 dividido por 5 é quanto? 2 2. pontos. É mais fácil fazer 10 pontos ou 2? É mais fácil de 2. É mais rápido fazer 10 ou 2? 2. Então, se você trouxer quatro pessoas para o negócio, ao invés de você precisar fazer 80 mil reais em vendas, você só vai precisar vender 16 mil reais, Priscila. Que é mais ou menos 7 aparelhos da água desse de 2 litros, de 12 litros. Fica mais fácil ou não fica? Eu já tenho um monte de gente na minha cabeça. Olha aí. Tá Então, vendo? imagina que você entrou no projeto e eu ensinei você como marcar uma visita. Vamos partir para a prática agora. E Ah, você marcou uma visita para amanhã de 3 horas da tarde com Dona Maria. E certo. mandou um WhatsApp para mim. Brenda, marquei uma visita hoje de 3 horas. Eu vou pegar você aí na sua casa, com meu carro, minha gasolina, meu know-how. E nós vamos juntas lá em Dona Maria. Quando chegar lá em Dona Maria, ela sabe que você está na empresa? Não. Não sabe. O que é que você vai falar para ela? Maria, isso aqui é Brenda, uma amiga minha. Ela trabalha com um produto muito bom para a saúde. Como eu não sei falar do produto, eu convidei ela para vir aqui lhe fazer uma apresentação. E aí eu vou, faço a apresentação, Dona Maria gosta, faço os testes, Dona Maria gosta, mostro o produto, Dona Maria gosta. Imagina que a gente foi lá e vendeu. Quanto você ganha? 20%, Priscila. Que em dinheiro dá quanto? Vamos pegar um aparelho de 12 litros como exemplo, que é o que a gente mais vende hoje, dá 500 reais. Em Num quanto tempo de produto? trabalho? 30 minutos, 40 minutos. Se Dona Maria gostar muito de conversar, eu vou gastar 1 hora na casa dela. Para você fazer o quê nessa visita, Priscila? Ficar calada, entre aspas, porque é um treinamento. Eu estou apresentando, você está aprendendo, sim ou não? Eu Sim. estou fazendo os testes, você está aprendendo. Eu estou instalando o produto, você está aprendendo. E ainda ganhou quanto? 500 500 reais em 1 hora de trabalho. Não tá bom não, Priscila? está excelente. Eu passo o mês todo ganhando salário mínimo. Sem sair do seu emprego, sem deixar de fazer isso, de fazer o que você já faz hoje, fazendo isso nas horas vaga. Aí, ó, Dona Maria recebeu o produto. Automaticamente eu já vou pagar a sua comissão, porque o nosso negócio, Priscila, não tem inadimplência. Vendeu, ganhou, vendeu, ganhou. Se eu vender à vista, eu já lhe pago na mesma hora. Se for no cartão, eu pago no outro dia. Se for financiamento, outras formas de pagamento, é no máximo 8 dias. Então, vendeu, ganhou. Isso é bom ou bom? Isso é excelente. Aí você vai marcar outra. Marcou agora lá em Seu João, só um exemplo. A gente foi lá em Seu João, fez a apresentação, mostrou tudo, não vendeu nada. Você vai ganhar quanto? Não vendeu, não, Brenda. Eu vou ganhar se não vender? Não vai ganhar nada. Só que você gastou quanto também, Priscila? Nada. Nada, caiu o seu braço, Não, caiu suas pernas. não. Então, a gente não ganha nada, mas também não perde nada. Pelo contrário, eu falo que a gente ganha. Ou a gente ganha dinheiro, ou a gente ganha experiência. E eu falo, Priscila, que cada visita que a gente faz é uma semente que a gente planta. E quem planta feijão não colhe milho. Que seja um pé, que seja dois, vai colher o feijão que plantou. E por que eu estou lhe falando isso? Porque eu quero que você já entre nesse negócio consciente que não é toda visita que a gente faz que a gente vai vender. Porque não é toda loja que a gente entra que a gente compra. Tem loja que a gente entra, olha tudo, prova tudo e não leva Nada. nada. Então vai ter casa que vai vender e vai ter casa que não vai vender. Mas aí você vai parar? Não. Você vai marcar? Outra.
Marcou agora lá em Dona Josefa. A gente foi lá e vendeu de novo outro produto de 12 litros. Você ganha mais quanto? Mais 500 500 reais. reais. 500 dessa venda. Com 500 da outra, deu quanto? Deu 1.000. R$ 1.000 em 2 horas de trabalho. Não tá bom não, Priscila? Tá, ó. E eu posso Aí eu marcar te pergunto, 4 pessoas, tudo num dia só? não, eu vou fazer 4 visitas com você na prática, mas de início, no primeiro dia, eu quero que você marque só uma. Por quê? Porque eu quero que você sinta como é que funciona o trabalho. Não precisa ser marcar as 4 de uma vez. A gente vai fazer primeiro uma para você sentir como é que funciona. E aí, em seguida, a gente vai encaixando as outras. A gente vai estar sempre se comunicando, certo? Lembrando que essas primeiras 4 visitas que eu fizer com você, eu vou lhe pagar 20% de comissão. Você concorda comigo que eu fazendo 4 visitas com você na prática, eu já fiz um treinamento com você na teoria. Dá para você aprender o trabalho ou não dá? Dá. Eu pego Depois da rápido, né? quarta, Priscila, do jeito que tu é desenrolada, eu não vou precisar fazer nem 4 com tu, eu vou fazer 2 ou 3, tu já vai sair para vender sozinha. E vai continuar ganhando os 20% até completar os 10 pontos. Mas vamos imaginar que você quer que eu vá com você em 5 visitas, em 6, em 7. Eu sei que você não é acomodada, mas vamos pensar que você é. Você não vai estudar, não quer ir para os treinamentos. Aí quer que eu faça 10 visitas com você. Eu faço ou não? Não sei, tu faz? Faço. Só que depois da quarta eu só pago 10%. Você quer ganhar 10 ou 20? Eu quero ganhar 20. Vá sozinha que você já sabe. Porque eu quero que você cresça, Priscila. Se você ficar colado em mim, você não vai crescer. Deu Sim, para entender? deu. Então, só para vocês, só para resumir aqui. A gente tem consultores hoje na nossa equipe, distribuidores, que vendem 5 aparelhos da água desse todos os dias. 5 por dia, 5 por dia, 5 por dia. Você acha que se a gente sair de casa de manhã, botar Deus na frente e trabalhar, não dá para vender 5 por dia, não? Dá. Agora, depois que eu fizer 16.000, que tu disseste que eu preciso, Sim. aí eu vou ganhar mais? Porque quando você concluir a meta que você virar distribuidora, ao invés de você receber 20%, você vai passar a ganhar 50%. Sério? Então, nessa venda que a gente foi junta, que você ganhou R$ 500, se você for sozinha, você vai ganhar 1.250. É melhor ganhar 500 ou 1.250? 1.250. Por isso que eu quero que você seja distribuidora, porque eu quero que você ganhe mais. Deu para entender? Entendi. Deu. Mas só para a gente resumir, Priscila, porque o tempo está curto, que eu tenho um agendamento daqui a pouco. E aí, gente, tem casa que eu não falo também 50%. Porque às vezes a pessoa ganha 1.000 por mês. Se você for falar de 10, 20 mil, a pessoa não vai nem acreditar. Entendeu? Mas aí você deve estar se perguntando, Brenda, e o que é que eu preciso fazer para entrar nessa empresa, né? Porque é uma empresa que vai dar um treinamento na teoria, na prática, que eu tenho a possibilidade de ganhar 2.500 por semana, 10 mil por mês. Eu tenho que comprar uma franquia para entrar? Eu tenho que investir 20 mil, 10 mil, comprar 10 aparelhos de 12 litros, 10 de 10, 10 de 3? Não. Porém, você concorda comigo que o primeiro passo, Priscila, para você desenvolver o trabalho é você usar um produto desse? Sim ou não? Sim, Como é que sim. você vai falar de um negócio, de um produto que você não usa? Você tem mãe? Aí vamos dizer Não que tem tem. mãe viva? Tem, né? Eu falo que abaixo de Deus aqui na terra, a mãe da gente é uma das pessoas que a gente mais ama. Você tinha É. coragem de me levar na casa da sua mãe para vender um aparelho desse a ela só por causa do dinheiro? Não, tenho não. Mas depois que você usar, que você se sentir bem, a primeira pessoa que você vai falar assim, mãe tem que ter um desse. Porque aquilo que é bom, a gente quer levar para quem a gente ama. Outra coisa, você vai me levar lá em Dona Maria, ela me conhece? Não, conheço não. Ela conhece você. Na hora que eu terminar a apresentação, sabe o que é que ela vai te perguntar? Se tu tá usando, se o produto é bom mesmo, o que é que tu viu de melhora. Como é que você vai dizer que é bom sem estar usando? Então, o primeiro passo, usar o produto. Você pode começar usando o de 12. Qual produto você tem que usar? Você que escolhe. Você pode começar usando o maior, o de 12, que se for no cartão fica tanto e tanto, e aí vou passando as parcelas. Você pode começar o de 10, usando o de 10, ou você pode começar usando esse aqui, ó. Eu oriento você a começar usando esse aqui, por quê? Primeiro, porque é o mais barato. Você só está começando. Daqui uns dias está ganhando dinheiro, pode pegar qualquer um que quiser. Segundo, Priscila, esse aqui é uma ferramenta de trabalho. Então, você vai usar na sua casa, vai sentir os benefícios, mas quando você for fazer suas vendas só, você vai levar para fazer as apresentações do mesmo jeito que eu trouxe para sua casa aqui hoje. Certo? Então, a pergunta que eu faço a você: vamos ganhar dinheiro com a gente, sim ou não? O que é que você me diz? Tá fechado seu áudio.
Quero. Sim, Brenda. Sim, sim, sim. Fechou. Excelente. Então, gente, finalizamos, né? Eu acho que eu me estendi um pouquinho hoje no horário, né? Terminei no limite, mas enfim, eu acho que também não ficou tão longo assim, não. Deu o quê? Mais ou menos, quantos minutos mais ou menos pra você? Tu viu? Eu acho que deu uns 40. Deu uns 40, não deu? Deu uns 40. É essa Mas média, gente. É de muito 30 bom. a 40 minutos. Esses dias eu fiz uma com Júlia, eu cronometrei e deu 32 minutos. Hoje deu 40. Então é nessa base. Porque você Mas foi eu acho que fazendo a uma APN pausa ela para não pode passar de explicar. 1 hora, senão ela fica cansativa. Sim, mas foi muito boa mesmo, amiga. Parabéns. Se alguém perguntar aí, às vezes, assim, mas como é que paga? Aí já parte para Olha o tempo, Priscila. a parte de... Ixi! Tu nem entrou na reunião, Maurício. Olha o Não pode nem tempo. falar nada. Não pode nem falar nada, Que aí a parte de fechamento já é outra coisa, né? A PN já foi apresentada, né? Mas parabéns, amiga. Amei. Amiga, foi sensacional. Eu acredito que foi um tempo maravilhoso. Não foi nem de mais nem de menos, até porque é uma venda de ideia, né? E você mostrar tudo para a pessoa, às vezes com 20 minutos, eu acho que eu nem consigo fazer um negócio desse. E a gente gosta de falar de Nippon Flex. Se deixar, a gente faz uma pergunta em 3 horas, né? Mas foi muito esclarecedor. Eu acredito que quem assistiu aí, e o Nadmiel, mas a Priscila, eles vão deixar salvo isso aí. Sim, Quarta-feira eu vou estar com a Priscila, ela vai me ensinar a eu vou ensinar a postar. botar no canal. A gente tá com a do Bruno Salva, vai postar também, vai postar essa da Brenda. E assim que a gente postar, eu aviso nos grupos, mando o link bem direitinho. Mas obrigada, amiga, mais uma vez, foi excelente, excelente mesmo. Na próxima. É o reconhecimento, Laura. O reconhecimento é agora, né? Quarta-feira. É na segunda? O Parece reconhecimento que é tinha uma dia 12, Dia 12. né? Segunda é hoje, meu bem, 10. quarta, é dia 12, Maurício. Quarta, o dia Amaral. Tá. Ah, Mas como vai ser? aí a gente vai decidir aqui o que vai ser falado na próxima segunda-feira e passa para vocês. Gente, o tempo acabou, infelizmente. Eu ainda ficava aqui até meio-dia, tá? Não era não, Priscila? Toda hora, toda hora. Gente, um cheiro no coração. Até a próxima Beijo. semana. Que Deus Deus abençoe, pessoal. abençoe. Cheiro, cheiro. Vamos embora agora colocar tudo isso em prática que a Brenda ensinou aí para nós. Obrigada mais uma vez, amiga. Que Deus abençoe vocês aí também. Um cheiro, meu povo. Que Deus abençoe nossa semana. Que seja uma semana muito Parabéns. produtiva para todos nós. Tchau, beijo. Beijo. Gui, amanhã estamos juntas. Betânia, vai ficar gravado no canal do YouTube da Fernandes Amaral, tá? A Suzana vai postar e solta nos grupos.